Hoje eu quero falar pra você sobre a famosa caixinha Bia Me Ajuda que a gente abre toda semana no Instagram e vamos ver qual dúvida que a gente trouxe essa semana. Eu sou a Bia da Dona Meli, aqui a gente trabalha com papelaria e identidade visual completamente exclusivos e vamos ver qual foi essa dúvida que a gente escolheu pra trazer na caixinha da semana. Bia, me ajuda. Preciso de convite diferente para cerimônia e recepção? Gente, eu vou te falar que você não precisa já de cara, exceto por um caso. Se o seu casamento for um Destination Wedding ou você tiver pessoas de fora vindo, mas esses eventos forem acontecer em datas diferentes, inclusive datas diferentes que tem um intervalo muito longo entre elas, sim, você vai precisar fazer 2 convites diferentes, tá? Exceto por esse caso, não. Por que eu tô falando isso? Porque você pode ter, por exemplo, um Destination Wedding, todo mundo vai viajar para esse casamento, né, no fim de semana e vai se programar para estar aquela semana ou aquele final de semana só pro seu casamento. Então, se você vai ter a cerimônia na sexta-feira e a festa no sábado, ou vai ter a cerimônia na quinta e a festa no domingo, a festa no sábado, tem esse intervalo curto, mas todo mundo se programou para essa viagem, você pode colocar todas essas informações no mesmo convite de casamento, tá? Você não precisa separar. Agora, a gente já teve casos de casais que vão fazer a cerimônia religiosa em julho e a cerimônia com festa ou só a festa em novembro. Aí sim são 2 convites diferentes, tá? Porque o intervalo é muito longo. Então, quando você tem, a gente já fez muitos casamentos com Destination Wedding, seja para Trancoso, seja para Angra, aonde tinha uma viagem envolvida, os convidados iam se programar para ficar naquele hotel e a gente tinha esse intervalo curto entre a cerimônia e a festa. Muitas vezes não acontecia realmente no mesmo dia, tem vezes que acontece no mesmo dia e ainda assim a pessoa tem essa dúvida, né? Mas muitas vezes o religioso era num dia diferente da cerimônia com festa. Você colocar que são dias diferentes, mas você pode fazer no mesmo convite. Já esse outro casal que escolheu fazer a cerimônia religiosa em julho e a festa lá em novembro, são eventos completamente diferentes, completamente de lugares diferentes, então sim, são 2 convites diferentes. O que você pode fazer nesse caso é optar por um deles, que normalmente o religioso é um pouco menor, você fazer um convite só virtual, se você não quiser fazer o físico para os 2. Então você pode fazer um convite só virtual pro evento que for menor, que normalmente é o religioso, tá? E o convite físico para mais pessoas, que vai ser a segunda cerimônia com festa, tá? Então essa é uma solução para quem vai ter ou com dias muito diferentes assim, ou para quem vai trabalhar com um evento que vai acontecer no mesmo fim de semana, ou ali muito próximo numa mesma viagem, você pode colocar dentro do mesmo convite de casamento. Já sabe, se você tá gostando desse vídeo, se inscreve no nosso canal, deixa o like aqui pra você acompanhar todas as novidades que a gente vem trazendo. Claro, lembrando que é muito importante também, quando você tem datas distintas e distantes, você fazer 2 save the dates, tá? Essa é uma dica muito importante, que às vezes a pessoa esquece dela, ela faz o save the date só pro principal dia que vai ter a festa. Não, pra todo mundo que vai também no religioso, essa pessoa também precisa se programar com antecedência. Então é muito importante que você faça pro religioso também um save the date. E aí, se você vai seguir a mesma identidade visual para os 2 eventos, fica a seu critério. A gente já teve alguns clientes que preferiram trabalhar com uma identidade um pouco mais clean, um pouco mais sóbria para o religioso e um pouco mais ousada para a segunda cerimônia e festa. Então essa é uma possibilidade de você entender se você vai querer seguir a mesma identidade, uma identidade adaptada para o primeiro e de repente o segundo vai ser um pouco mais despojado, enfim. Você entender como que vai ser a decoração de cada um, como que vai ser a vibe de cada um, para você saber se você aparta totalmente a identidade visual e aí você tem 2 identidades, tá? Ou se você vai fazer junto. Mesmo você tendo 2 identidades, a dica que eu vou te dar é que você mantenha alguma conexão entre elas. Então você pode usar o mesmo monograma, as mesmas fontes, coisas assim que vão remeter, que a gente tá falando do mesmo evento, mas que tem a sua diferenciação. Já teve um projeto muito interessante que a gente fez aqui, que os noivos optaram por fazer como se fosse 2 casamentos, tá? Eles tiveram um casamento em Campos e um casamento em Itaipava. E realmente foram identidades distintas. Em um deles tinha aquarela, era super colorido, tinha floral, e o outro era super elegante, super clássico, que era pro casamento de Campos mais religioso, tá? Mais tradicional mesmo, com menos convidados. Então a gente fez 2 identidades completamente diferentes entre si, mas a gente manteve o brasão, a gente usou o brasão nos 2 casamentos. Então esse brasão gerou essa conexão entre os 2 casamentos. Quem foi convidado pro religioso, que era um casamento menor, também foi convidado pra festa, mas nem todo mundo que foi convidado pra festa foi convidado pro religioso. Então a gente tinha essa conexão na cabeça dos convidados que foram nos 2, tá? Que foi através do brasão, mas a gente teve identidades diferentes. Por exemplo, o casamento
casamento de Campos, foi um casamento muito mais clássico, muito mais elegante, né? Então a gente trabalhou com um envelope muito maior, com um convite, por exemplo, um envelope em grafite, o convite com texturas e acabamentos muito mais clássicos, enquanto que no de Itaipava, que era muito mais despojado, que era a cerimônia com festa, a gente trabalhou com cores mais despojadas, o tom de verde Gucci a gente trouxe pro envelope, a gente trouxe o floral com tons bem de verão, a aquarela da paisagem, então assim, muito mais despojado do que o religioso. Então nesse caso, que eram datas diferentes, com um intervalo relativamente grande entre elas e momentos realmente, estilos diferentes, a gente trabalhou com 2 convites distintos, tá? Então nesse caso é importante você fazer essa diferenciação. Agora, se for tudo no mesmo fim de semana, você pode colocar no mesmo convite. A gente separa normalmente por dia na diagramação do convite, como a gente exemplificou aqui pra vocês, e funciona super bem. Bom, gente, é isso. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se você tiver qualquer dúvida, deixa aqui nos comentários. Não deixa de se inscrever no nosso canal e deixar o seu like aqui pra você acompanhar todas as novidades que a gente vem trazendo. Te vejo no próximo vídeo, tá bom? Um beijo!